Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e vamos falar com o promotor de Justiça e coordenador do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Luiz Roberto Franca Lima, sobre a revisão do valor do mínimo existencial no superendividamento. Promotor Luiz Roberto, é um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de um assunto bem delicado. Bem-vindo, promotor. Obrigado. Doutor, começa explicando para nós o que é esse mínimo existencial e por que ele é tão importante na lei do superendividamento. Bom, na verdade, o mínimo existencial, pela decisão do Supremo, como foi colocado na interpretação hoje da lei, é aquilo que precisa permanecer protegido da renda do consumidor. O que isso quer dizer? Não basta falar de despesas básicas, como alimentação, moradia, água, energia, medicamentos, transporte. São as necessidades essenciais da família. Então, a lei do superendividamento foi criada exatamente para impedir que o consumidor fique numa situação em que ele paga dívidas, mas perde a capacidade de sobreviver com dignidade, tá? Então, o mínimo existencial não é apenas um cálculo financeiro, ele representa um limite de proteção dentro das relações de consumo. O grande objetivo da lei é permitir que as pessoas reorganizem sua vida financeira sem ser empurrada para a exclusão social. Doutor, o valor de R$600 como mínimo existencial, ele traz dificuldades para a elaboração de planos de pagamento realmente sustentáveis para os superendividados? O que, na verdade, a gente defendia antes e defendemos é que não deveria ter esse mínimo. Cada realidade de cada consumidor deveria ser analisada. Mas não foi esse caminho que foi escolhido. E, sem dúvida, o valor utilizado pelo, então, decreto-lei, de referência utilizado, R$600, é totalmente incompatível com a necessidade econômica brasileira, né? Só basta dizer que o valor da cesta básica em Minas Gerais é mais de R$750. Ou seja, esse mínimo não paga nem a cesta básica. Nós temos que incluir aí moradia, transporte, educação e outras despesas comuns. Para uma família lá que está acostumada a ter um padrão alto, né, tem custos, ou às vezes tem dentro de casa um problema sério de saúde, né, despesas altas, não vai funcionar o plano de pagamento. É ilusório, é só para dizer que fez. Isso gera aí um problema grave, né? A pessoa entra no acordo sem condições reais de cumprir o plano de forma sustentável, ele paga uma dívida, deixa a outra de lado, o resultado é a perpetuação do superendividamento. E esse não foi o espírito da lei. O objetivo da lei é trazer esse consumidor de volta às relações de consumo, que ele não entre naquela situação de total insolvência civil, que é aquela situação daquele consumidor que qualquer dinheiro que recebe, qualquer patrimônio, tem que colocar em nomes de terceiros, porque está cheio de dívidas e ele não paga nada. Quando o sistema trabalha com um parâmetro tão reduzido, os planos de pagamento acabam se tornando artificiais. Porque é óbvio, quando se faz esse plano de pagamento e sobra um valor tão irrisório, claro que esse plano de pagamento não vai funcionar. Esse consumidor vai ter que fazer novas dívidas. Então, no papel, o acordo parece viável, né? Naquele momento ali. Mas, na prática, o consumidor, com esses R$600, não consegue sobreviver com aquilo que resta. Promotor, só para a gente entender melhor, como é que ocorre esse plano de pagamento, essa negociação com os credores? A gente faz um recálculo, um plano de pagamento. Chama todos os credores, analisa todas as dívidas daquele consumidor, faz aquela negociação dívida a dívida e depois fazemos um plano de pagamento, um prazo de 5 anos. E desse plano de pagamento, é claro, todo mundo cede um pouco, né, para esse plano de pagamento. E aí, deve sobrar o quê? Um valor razoável, esse mínimo existencial, para que esse consumidor consiga assumir aquele compromisso daquele período, sem formar novas dívidas e quitar. Bom, por nossa conversa, eu entendi que o PROCON MPMG é contrário a um valor fixo para o mínimo existencial, mas sim que este valor esteja ligado à dignidade da pessoa humana. O valor fixo já não foi definido, né? A discussão no Supremo era que reconhecesse a inconstitucionalidade desses decretos que fixavam o valor, porque o objetivo da lei era para atender a todos. Então, dependendo da situação de cada um, poderia se estabelecer um valor de mínimo essencial em acordo com a situação de cada um.
e ali fixasse um valor razoável. O Supremo entendeu que seria constitucional fixar um valor, e o decreto lá fixava o valor de R$600. Só que o Supremo entendeu o seguinte: o mínimo pode ser fixado, mas ele tem que ser fixado com critérios técnicos e objetivos claros pela CVM. Então, vai ter que ser feito um estudo para apontar qual seria esse valor mínimo. Não pode ser esse valor chutado do nada, sem nenhuma informação técnica e explicar como se chegou a esse valor. Então, nós esperamos que esse estudo seja feito o mais rápido possível, seja fixado um valor razoável para cada consumidor, porque senão a lei pode perder e muito o seu alcance. Quer dizer, então, que o martelo ainda não foi batido nesse valor de 600? Não. Esse valor definitivamente é o que prevalece hoje, porque ainda não foi feito o estudo. Mas nós, o PROCON, já oficiamos solicitando urgência nos estudos para fazer a revisão desses valores, solicitando informações claras sobre quais são os critérios, como foi feito esse estudo, até por questão de transparência, avaliar se for um critério justo e adequado. E entendemos que tem que ser avaliado a realidade de cada região. Qual é a mensagem que o PROCON-MPMG deixa para os consumidores que hoje enfrentam o superendividamento? O superendividamento não pode ser visto em hipótese nenhuma como vergonha pessoal ou fracasso individual. Cada um tem despesas diferentes que levam a situações diferentes. E muitas vezes o superendividamento decorre de um desemprego, né, uma doença, um contrato mal feito com o banco, com juros elevados, a práticas agressivas do sistema financeiro. Hoje existem consumidores que acabam entrando em um ciclo de permanente endividamento sem conseguir sair sozinho dessa situação. Então, para esses consumidores, procure apoio, procure o PROCON, por exemplo. Antes mesmo de ela se tornar uma situação insustentável, antes de pedir algum empréstimo, procure o PROCON para avaliar. Cuidado com empréstimos fáceis, né, que a gente vê muito aí na rua, tenha tantos reais no cartão de crédito, são com juros abusivos. Não fica olhando só o valor da parcela, vê o montante que você está pagando. Então, o PROCON continuará atuando para fortalecer as políticas públicas que garantem proteção real ao consumidor vulnerável. O sistema de crédito precisa funcionar de forma equilibrada. Nenhuma dívida pode retirar do cidadão aquilo que é essencial para a sua sobrevivência e para a manutenção de sua vida digna. Então, a mensagem é: procure o PROCON. Este foi o MPMG Entrevista com o promotor de justiça e coordenador do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Luiz Roberto Franca Lima, sobre a revisão do valor do mínimo existencial no superendividamento. Até a próxima, do MPMG para a agência Rádio Web Valquíria Rios.